eu quero falar de um tema sobre esses diagnósticos excessivos que a gente está tendo na pediatria. Então, assim, ó, uma criança hoje não conseguiu acompanhar a aula, é porque ela tem TDAH. Uma criança fez uma birra no shopping, tem TOD. Ou então, é do espectro autista. O que vocês têm visto no consultório? Isso, lógico que assim, não tô falando que essas 3 doenças não são importantes, são extremamente importantes. Claro. E primeira coisa que eu ia perguntar é para vocês traduzirem aí essas siglas que eu falei, mas eu queria entender o que tá acontecendo. Bom, existe mesmo um aumento no número da incidência desses diagnósticos, né? Então, não é só uma sugestão familiar, vamos dizer assim, eles realmente estão aumentando na sua incidência. Sim. Tem pesquisa sobre isso, se pode ser pela alimentação, pela gestação, fatores ambientais, componente genético, né? Tem diversos fatores sendo avaliados. E às vezes eu até falo que será que antes a gente deixava de fazer o diagnóstico também, né? E quantos adultos com TDAH que passou batido aí, né? Muitos amigos. Nós que estão... o TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? O TEA é o transtorno do espectro autista. E o TOD é o transtorno opositor desafiante, que é muito comum a gente ter esse questionamento, né? Será que meu filho tem? Será que ele pode ter? Eu acho ele muito difícil de lidar. Tá na fase das birras, né? O comportamento tá alterado na escola. Como que funciona isso? São diagnósticos difíceis de fazer. Não é apenas em uma consulta que você consegue. Tem que ter uma avaliação do pediatra, do neuropediatra, de um neuropsicólogo. Tem que ter uma avaliação da criança em 3 ambientes diferentes, na escola, dentro de casa, ou na casa dos avós, ou na casa dos tios, para a gente conseguir avaliar se esse comportamento se mantém, ou se ele só perto do pai e da mãe. Então, não é uma coisa que você consegue, vamos dizer assim, diagnosticar como uma otite. Uma otite chega no consultório, ele está com febre e dor de ouvido. Você examinou e falou, é uma otite, vamos tratar. E isso causa muita angústia na família, né? Porque você chega com essa suspeita, você quer. O meu filho tem ou meu filho não tem. Porque eles querem começar o tratamento o quanto antes. A gente sabe que tem suporte, tem assistência. Quanto antes você começa as intervenções, melhora o prognóstico dessa criança. Mas tem que ter uma certa cautela pra gente não chegar no ponto desses hiperdiagnósticos, né? Parece que todo dia, hoje em dia, todo mundo tem, né, alguma coisa. E a gente sabe que não necessariamente é assim, né? Existe realmente, são doenças, né? Alterações comportamentais, na verdade, extremamente importantes, que a gente tem que dar essa assistência adequada e dar suporte para essa família, mas não fazer o hiperdiagnóstico. Às vezes falta só uma disponibilidade a mais da família em casa, um cuidado. A gente até conversa bastante sobre isso. A gente sabe que hoje em dia é a nossa realidade também. Todo mundo trabalha, todo mundo tem um dia longo, né? Muitas vezes as crianças ficam na escola por período integral, que futuramente acho que vai ser a realidade de muita gente, porque a gente continua trabalhando o dia inteiro. E às vezes você tem 1 hora, 2 horas no dia que você consegue estar com seu filho em casa. E tem que ser de qualidade, né? Às vezes a gente não vai conseguir ter essa criança um período integral com a gente em casa ou só meio período na escola. Então, se você tem 2 horas só com seu filho, não tem problema. A gente sabe que é a realidade de todo mundo, de todo brasileiro hoje. Mas, então, 2 horas dedicadas, disponíveis, né? Eu falo que para ser pai e mãe, você tem que ter uma famosa disponibilidade. Você tem que estar disponível para o seu filho. Não importa se é 1 hora por dia, são 2 horas. Quem tem o privilégio de estar meio período ou o dia todo. Mas a hora que você está com seu filho, esteja com ele, para ele. Põe o celular de lado, brinca. Porque uma criança que fica na escola um dia todo, a hora que ele chega em casa, ele quer a atenção do pai e da mãe. E às vezes é o que ele quer, brincar, né, Júlia? E aí, um pai e uma mãe cansados vão falar o quê? É hiperativo. Ele não para, brincou na escola o dia inteiro, ainda chega em casa e quer isso. Brincar, aí que tá fazendo birra. Pra chamar a atenção. Tem TOD, porque tá fazendo alguma... E a gente sabe que é a realidade. Você tem que chegar em casa, você tem que preparar um jantar, você tem que pôr uma roupa pra lavar, às vezes você não tem rede de apoio. Então, a rotina do sono que eles... Escolher um companheiro que divida isso com você ajuda muito. Eu vou fazer um jantar e vou pôr roupa pra lavar, você vai sentar no chão e vai brincar com a criança. Ou então eu vou sentar no chão pra brincar com a criança, você vai fazer o jantar. Porque isso faz diferença. Alguém tem que estar lá, né? Se você tiver uma avó pra ajudar, uma tia, quem tem a possibilidade, eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa. Então eu chego, tá tudo pronto, a gente pode se dedicar a essa criança. Mas tem que ter essa disponibilidade, isso faz muita diferença. E não é a realidade de todo mundo. Não, a gente sabe que não.
assim, na minha vida, sempre meus pais trabalharam fora o dia inteiro, né? Minha mãe era nossa, diretora né? de escola, meu pai médico, então sempre trabalharam. E minha mãe sempre falava que pais ausentes não significa que são pais que não estão presentes. Com Exatamente. certeza. Essa não é dela, acho que é do Samitiba, aquela lia muito, a gente até brincava. Olha lá, ela tá brilhou, né? Mas é basicamente isso, sobre o que vocês falaram, de tempo de qualidade, né? Porque assim, se eu vou ficar 1 hora em casa, É eu 1 vou hora ficar pra 1 hora ele. com meu filho. E é celular de lado, e é aquilo que você falou, vou fazer a janta, meu pai vai brincar. Porque assim, é a rede de apoio que você consegue ter A ali. gente sabe que às vezes não é a realidade. Não tem é a gente que realidade. pega a criança na É. escola Mãe e só solteira. tem a mãe e a criança em casa exato. e tem que se virar com isso. A gente sabe que isso acontece Com e a pessoa frequência. lida com as armas que tem. Exato, e a lida. gente sabe que não é a realidade de todo mundo, mas quem se, vamos supor, se planejou ou tem essa possibilidade de uma rede de apoio, tem um companheiro ou uma companheira que consegue fazer toda essa divisão das tarefas, isso é muito Com importante, né? certeza. Você não sobrecarrega só uma pessoa, tá todo mundo participando e aquilo que às vezes a criança quer que ela tá se jogando no chão, gritando, brigando, é só porque ela quer 1 minuto de atenção da família, né? Dos E pais seja pra ali. fazer a tarefa de casa, né? Sim. Na escola. Que faz E- muita diferença, né? E Exato. da mesma forma que nós temos a nossa especialidade, tem alguém ali que estudou para Para também isso, né? fazer esses diagnósticos e acompanhar essas crianças, né? É. Então, nós sempre encaminhamos também para um neuropediatra, neuropsicólogo, é uma equipe multidisciplinar que precisa para fazer esse diagnóstico mesmo. Não é fácil, não. E Precisa Não, é disso, fácil. dessa Vocês falam. equipe também. Não adianta você falar, eu vou assumir isso, porque existem as especialidades, né? Desde que a Sim. gente acompanha as crianças, tem a nossa, é fundamental. Não adianta falar, mas eu quero só que passar com um pediatra que resolva tudo. Precisa ter as avaliações. São olhares diferentes. Às vezes a Exatamente. gente não pega um detalhe que a neuro vai pegar. E questão de Sim. birra, assim, a criança tem a fase de birra, né? Tem. Qual que é tem uma idade, assim, que é a idade da birra? Tem. A gente fala que é o Terrible Two, que são os 2 anos, entre 2 e 3 anos. Tem até meme no Instagram falando lugares pra você viajar. Daí ele vai mostrando com 6 meses do bebê, com 1 ano, 1 ano e meio. Daí quando fala com 2 anos, assim, não saia de casa. Volte a viajar com 3, né? Não são pra todas as crianças. Algumas são mais fáceis de lidar com essa fase, outras são mais intensas. Mas é a fase da frustração. Eles não conseguem ainda verbalizar o que eles estão sentindo. E acaba assim, a mãe vai impedir a criança de colocar a mão no fogo. Ele não entende que é porque o fogo queima e vai gerar um problema. Ele chora. Chora copiosamente por 20 minutos, 30 minutos por conta disso. Cai no chão, é a hora E, que. e é, ele não Nossa. sabe ainda verbalizar e pedir Não. atenção, né? Esses dias eu tava, minha sobrinha, figuraça, mandou, Maravilhosa, sempre grava né? vídeo com a gente. Sensacional. Ela me ligou de vídeo e ligou pros meus pais e aquela chamada de vídeo de todo mundo. E eu tava fazendo alguma coisa no computador na hora. Eu vi que ela tava conversando com meu pai, tava conversando, tudo, continuei mexendo no celular, no telefone. Ela virou e falou assim, padrinho, se você atendeu o telefone pra não conversar comigo, por que Olha você isso. atendeu? Recebeu uma Toma chamada. essa aí. É que o padrinho tem umas coisas pra fazer. Daí ela virou e falou assim, não, mas se tem coisa pra fazer, por que você atendeu o telefone? Tá vendo? Nossa, Tá vendo? Parei, fui no sofá, Muito inteligente, falei, né? toma essa patada. E assim, é uma realidade, É uma eles não estão errados, né? Exato. É meia hora, ou sei lá, 10 minutos que você vai conversar com ela ali, e Exato. depois você volta para suas coisas. Ou você Exato. não atende e liga uma outra hora, né? Não tem Exato, problema. Mas assim, E eu a achei gente engraçado para que pra assim, pensar 7 depois, anos né? ela me deu um tapa. Sim. Eles são pra mais acordar. espertos do que a gente imagina. E eles são muito honestos, né? Muito. Todo mundo fala isso de criança, que eu acho que é o que encanta muito na pediatria, né? Quando eles gostam, eles gostam. Quando eles não gostam, eles não gostam. Verbalizam. E eles verbalizam isso numa Exato. boa e sem julgamentos. A gente que é todo polido, às vezes, pra viver em sociedade, né? E a criança fala, às vezes, muita coisa. Você fala, é isso aí, tá certo. A sua sobrinha tá de parabéns. Aí a Isabela mandou: sou coordenadora de uma escola e esse é um assunto muito relevante. Realmente é nítido o crescimento de casos de estudantes com esses diagnósticos aí. Sim, Sim. com certeza. Verdade, Certo. Isabela. E eles, às vezes, a Eles ajudam escola muito. manda relatório pra gente, eles têm a psicóloga, às vezes, na escola, a professora, que observa uma ou outra coisa e levanta aí a bola desse diagnóstico, pede pra mãe investigar, pra mãe perguntar pra gente. Isso é muito Na importante. grande Eles maioria ajudam das muito. vezes é a escola que faz o diagnóstico. Porque, querendo ou não, acaba que, vamos supor, uma licença maternidade dura 6 meses, né? Sim. Quem não tem rede de apoio, a criança com 6 meses está Vai pra frequentando algum creche. tipo de escola. É. E é bem esse pico do desenvolvimento aí até perto dos 2 anos. Então, são eles que acionam os primeiros alarmes. Olha,
presta atenção no seu bebê, né? Presta atenção no seu filho. E daí eles vão chamar os pais e vão fazer os relatórios. A escola é fundamental. E o relatório da escola, do comportamento da criança lá, faz toda a diferença. Né? Eu lembro que a minha mãe falava isso, assim, ela sempre chamava os pais, fazia cartinha, mandava pro psicólogo, pro pediatra. É isso mesmo. E até hoje a gente recebe e ajuda muito. Muito. Sim. Como que eu vou diferenciar se o meu filho é sem educação ou se ele tem esse tal de TOD? Muito bom, Erika. Exato. Essa é a pergunta que todo mundo quer fazer e não teve coragem. Não deixa esse espírito de criança morrer, tem que falar na lata. Na verdade, acho que é a dúvida de todos os pais, porque começa a ficar, às vezes, numa frustração ou numa alteração de comportamento tão intensa em alguma fase, que você fica pensando, nossa, será que eu tô comendo bola no diagnóstico? Sim. E ele tem, né? Na dúvida, a gente sempre solicita uma avaliação. Não precisa ser, às vezes, com a neuro específica, pode ser uma neuropsicóloga num primeiro momento, para fazer essa avaliação do comportamento. O que a gente pega muito hoje em dia, quando não é o diagnóstico do transtorno opositor desafiante, são as crianças com uma rotina de esgotamento. Então, são crianças que estão na escola em período integral, que depois chegam em casa, tem que fazer lição, estão cansadas, são crianças exaustas, e acaba virando uma bola de neve. A mãe chega e pede uma coisa, a criança fala, não, vai tomar banho agora, não vou, tem que comer, não vou, porque tá cansado, não conseguiu ficar, não conseguiu relaxar. É igual a gente quando chega em casa de um plantão e você não quer falar nem com ninguém. A criança é a mesma coisa. Então, e às vezes ela tá só retrucando ou rebatendo todas as coisas porque ela tá exausta, né? Então, é uma dúvida super comum, eu acho que a gente tem que fazer essa avaliação, ver se é uma criança que demonstra, ela recebeu um não, ela muda totalmente o comportamento em todas as situações, ou a gente percebe que é durante a semana, na rotina exaustiva, no final de semana é mais tranquilo. É observar, é avaliar, é ver o comportamento. Excessiva ali, né, Júlia, e mudar o comportamento. Não, tá com os pais no fim de semana, tá com os avós, tá tudo tranquilo, fica melhor, responde os comandos, a professora tem uma boa convivência, você vê que é só ali em casa nesses momentos, a gente consegue ir descartando. E na dúvida, a gente passa com essa avaliação com a neuropsicóloga ou com a neuropediatra para poder descartar oficialmente. Mas eu acho que o TOD é o que mais preocupa os pais, porque eu acho que a fase das frustrações e dessa alteração comportamental que ela chega, é uma hora que você fica tão desesperado que você não sabe, tá acontecendo alguma coisa ou é só a criança fazendo birra ou se jogando no chão. Não é mal educado, mas é essa fase, Mas é difícil, assim, é uma coisa que angustia muito, né? Porque por ser alteração comportamental, todo mundo é passível de ter e é um diagnóstico assim, você não tem, né? É diferente de uma infecção. É diferente de uma doença, uma sinusite, uma otite, alguma coisa. Então, assim, você não, né? Então, fica todo mundo muito angustiado com esses diagnósticos. Eu acho que é difícil até pro médico, né? Pra gente que, assim, não trabalha muito com saúde mental na prática diária, assim, é até difícil pra gente, tipo assim, não, mas como assim? Tem ou não tem? Sim, né? sim. E não é aquilo que vocês falaram, não é hoje você não vai sair com diagnóstico. Não, e até é muito difícil ele falar às vezes isso, né? faz uma avaliação, pede pra voltar, pega o relatório da escola, pede pra ver a criança num outro momento, às vezes pede pra avaliar num período pós-escola, num período antes da escola, uma criança depois que dormiu ou antes de dormir, pra ver se pode ser o sono, essa alteração. São várias sessões até você conseguir bater um martelo e fechar esse diagnóstico. Porque também é um diagnóstico que muda muito, vai mudar totalmente a rotina da família, né? E a forma de lidar com essa criança. Então, não dá para ser um diagnóstico rápido e você cravar fácil, né? Tem terapias que são próprias para isso, né? Às vezes medicações, a criança, né? E às vezes a criança tá ali nessa fase de conhecer o mundo e já pega uma... eles têm a fase da seletividade ali alimentar, né? Daí já entra também com essa alteração de comportamento... uma bagunça na vida da família, né? E gera muita angústia. Sim. E eles acabam querendo que a gente resolva isso. Sim. E tem muita coisa que pode acontecer também. Não sei se às vezes a criança pode ficar mais irritada, algo do tipo. Você tem que ver se não tá acontecendo outras coisas. Por exemplo, criança sofrendo bullying na escola, que às vezes não vai falar de cara, né? É verdade. E aí começa a ficar irritadiça e tudo mais, né? Por isso que é importante aquela carta da escola entender, né? Também. Ó, a Cristiane de Guarulhos tá falando assim: quando você não tem tempo e acaba deixando a criança usar a tela, ela falou que ela tem um tablet e deixa a criança usar o tablet. Ela falou que ela deixa num jogo lá, pelo menos algo que seja um pouco mais educativo. Se isso, pelo menos, diminui esse problema da criança ficar na tela. É o bom senso, né? É o que a gente falou, é você se adequar ali à sua rotina. Ela precisa.
Não tem problema. Tenha controle daquilo que você tá dando, né? Do que seu filho vai acessar, do que ele vai brincar. E tenta ali minimizar os danos controlando o tempo. É o tempo dela fazer... assim, além de estar estimulando, é o tempo dela fazer alguma coisa, dela cuidar dela. E às vezes ela tá fazendo coisas pra cuidar da criança. Exatamente. Né? E é o que ela adequou e o que ela achou e tá ótimo. Não tem o que fazer. E essa onda de não querer vacinar as crianças, o que vocês pensam? Eu acho bem difícil. Isso é uma verdade que está acontecendo, porém que não deveria, né? Existem doenças que estavam erradicadas, não só no Brasil, mas no mundo todo, e que estão voltando. Estão voltando pela falta da vacinação. O sarampo aí, né? Poliomielite, exato. E, gente, não dá pra porque não existe vacinar. a vacinação de rebanho, né? Que as pessoas não sabem, às vezes, assim, que, mas ninguém tem, porque na sua escola todos os seus amiguinhos estão vacinados, só o seu filho que não. E seu filho foi protegido pelos seus amigos que estão vacinados, né? Alguns tipos de doença. Mas é muito importante a pessoa... Uma vez eu li falando sobre isso e eu achei, assim, sensacional. Que fala que você não vacinar o seu filho, né, por uma opção sua, é a ação mais egoísta que você pode gerar. Porque muitas vezes, assim, a gente sabe que é um movimento que, às vezes, é uma classe que tem um pouco mais de condição. Então, se o filho fica doente, ele vai acabar tendo, às vezes, a condição de levar por um atendimento. Mas ele tá colocando em risco, às vezes, 10 ou 12 crianças numa mesma sala. Que, às vezes, os pais não vão ter essa mesma condição. Então, vacinar é um ato, você não querer vacinar é um ato de muito egoísmo, né? A gente sabe que são inúmeras vacinas, o calendário é complexo, vacina até 1 ano e meio, vacina 1 milhão de vezes, mas isso é fundamental, faz parte. É o que você consegue garantir um bom desenvolvimento, imunidade, não ter as doenças. Então faz toda a diferença. Sim, e tem mais uma pergunta aqui, já que estamos falando de vacina. Vacina de 2 meses, pode dar algum remédio para criança? O Google diz que corta o efeito, é verdade? Doutor Google. As crianças apresentam alguns sintomas pós-vacina, né? Só que tem criança que não tem nada de reação. Então, sempre vale a gente observar primeiro, né? Às vezes, eles ficam só chatinhos, querem colo, mas chorões, não fazem nem febre. Tem criança que apresenta, assim, a febre, aí é a hora de você medicar. Né? Mas não profilático, né? Não precisa. Não precisa. É só se tiver reação mesmo. Tá certo. Se você não vai evitar, né? Que seu filho Ele tenha tá uma rindo. febre ali, uma dor. Exato, a febrinha acontece, toma um banhozinho. Dá tudo certo. Exato, tá vendo? Vai ser excelente, gente, pai. Não sei se vocês conhecem esse chá, eu não conheço. Chá de picão e banho de sol reduzem o amarelão? Esse é super famoso. A avó vai falar que sim, hein? Vitor, você já tomou chá de picão? Nunca também. Isso aí é com... Desculpa, gente, a quinta série é a Fora do... A gente não conhece você, eu sabia disso. Eu até pensei, será que eu faço essa pergunta? Porque o Igor vai falar alguma coisa. Vai, a quinta série tá ali, livre. E aí, Izzy, o que é esse chá Na de verdade, isso é umas coisas, né, de antigamente, o chá de picão para diminuir a icterícia, né, e o banho de sol. Hoje em dia, até tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto a de Dermato, elas não recomendam mais o banho de sol para icterícia. O que a gente... Na época da Você sabe que a gente fica num conflito, né? Porque eles não recomendam, eles falam que é uma exposição que a pele é muito sensível, para ter uma exposição sem proteção. Sim. E que o que vai ajudar na icterícia mesmo é ter um ciclo entérico efetivo. Então, é a amamentação. A gente sabe que a cor amarelada é por um pigmento que é a bilirrubina. E a forma de você excretar isso é na urina e nas fezes. Então, quanto mais a criança mama e mais ela tem evacuação e diurese, ela vai conseguir ter essa melhora do quadro. Mas a gente sabe também que para um bom desenvolvimento, uma boa imunidade, aleitamento materno, exposição ao sol, contato com a natureza, vacinação. Então, você fica ali naquele... A gente não recomenda pra icterícia, mas você não precisa guardar a criança numa bolha, né? Você pode amamentar, pegar um sol, dar um passeio de carrinho e tá tudo bem. Nos horários respeitados, né? Não é pra deixar a criança fritando no sol. Não, jamais. Da manhã, no finalzinho da tarde, ainda mais hoje em dia que o sol tá... E aí aqui a Gabriela perguntou como lidar com as mudanças da fase infantil para a adolescência. É um outro tabu também, né? O acompanhamento, existe até uma especialidade, né, da pediatria, que é a ebiatria, que cuida dos adolescentes, né? A gente pode acompanhar as crianças, a gente tem de corte aqui
13 anos, 11 meses e 29 dias, né? Depois eles passam a ser atendidos por vocês, clínica médica e cirurgia geral, né? Em todos os hospitais, geralmente. Mas a ebiatria, ela abre até os 18 anos, né? Então, é um acompanhamento que pode ser feito. É uma mudança, né? Tem a parte dos hormônios, essa ebulição que acontece. Tem a transformação, os estirões de crescimento, a transformação no corpo. A gente faz esse segmento, faz o acompanhamento. Tem que ter muito diálogo, muita conversa. Abordar os assuntos que hoje em dia, infelizmente, né? Sobre abuso, sobre como se comportar, como avisar os pais, né? Com amigos, o abuso de álcool, abuso de drogas. Então é muita conversa, muito diálogo, se informar sempre, tentar se aproximar do seu filho da melhor maneira possível. Lembrar que pai, ele vai ser um amigo para conversar, mas ele não pode ser um amigo nessa parte. Ele tem que pôr limite, ele tem que mostrar o caminho certo, o caminho errado. É a formação, né? Essa é a função de pai e mãe, é orientar e guiar para a vida. Então, é um passinho de cada vez, né? Como você pega um bebê, ele vai andar, também é uma mudança grande, ele vai para essa fase escolar, depois ele vai virar um adolescente. E depois ele vai virar um adulto. Então, tem que ter muita conversa, muita paciência, né? E se orientar, buscar ajuda quando necessário e fazer um bom acompanhamento deles. Sim. Quando que eu devo levar a minha filha ao ginecologista? Com qual idade? A partir da primeira menarca, né? Que é a primeira menstruação, a menarca. Mas você sabe que às vezes elas ficam com a gente até no consultório. Fica no começo, Eu tenho várias pacientinhas que ficam comigo e por quê? Por ter a segurança, por conversar melhor, pela vergonha, né? Mas a partir da primeira menstruação... Começa a ter um acompanhamento conjunto aí com o ginecologista. E até você, dependendo da família, às vezes é uma menina que teve a primeira menstruação, daí já começa, às vezes, a iniciar um namoro, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, a gente faz esse acompanhamento, mas aí a anticoncepção, essa parte precisa, né? Passar com o ginecologista. A gente sabe que isso é cada vez mais precoce e mais frequente. Sim. Gente... Eu não gosto de fazer pergunta polêmica. Odeio. Imagina, Igor, você é pouco polêmico. Obrigado a fazer uma coisa Eu que me irrita. O quê? Ai, meu Deus. Sabe aquelas blogueiras de maternidade que fica falando assim de um mundo perfeito, um mundo ideal e não vê a rede de apoio, não vê as pessoas e assim, porque meu filho é zero tela, meu filho é zero açúcar. Meu filho é diet. Olá, então, Júlia. aí, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que falar... Pode dar um docinho pra criança, tem coisa mais gostosa. Assim, como eu vou falar como tio. Não. Do que chegar e eu dar um picolé pra minha sobrinha. A Maria Roberta está perdida com esse homem como pai. Tudo bem, assim, mas até que idade eu preciso segurar? Como que é? Me ajuda. Me ajuda. Não fala que essas blogueiras estão certas, pelo amor de Deus. Igor. Olha, a gente tenta esse zero telas, esse zero açúcar, principalmente nos 2 primeiros anos, tá? Isso é fundamental porque é o desenvolvimento e a maturação cerebral. A gente sabe hoje em dia que o açúcar é considerado com os malefícios compatíveis a uma nicotina, né? Nos anos 80, 90. Ele tem alteração de comportamento, ele traz irritabilidade, ele traz agressividade, ele traz alteração do sono. Sim. E tudo isso prejudica o desenvolvimento, né, dessa criança. Então, existe um mundo ideal sem telas e sem açúcar? Existe. É difícil? É muito difícil. Não sei se conseguiremos fazer essa parte se tivermos filhos um dia, mas a gente sempre orienta. O que eu sempre falo no consultório é assim, não é uma regra tipo de vida ou morte, sabe? A gente tem que ter sempre um bom senso. Eu sempre priorizo. Se conseguir deixar zero açúcar até os 2 anos, vamos focar nisso, né? Você precisa usar tela para conseguir fazer alguma coisa em casa, usa um pouquinho, tira. Se conseguir deixar sem, melhor ainda. Eu tenho essa disponibilidade. Eu tenho rede de apoio, eu tenho quem brinque com a criança, eu tenho quem me ajude com a comida, eu consigo fazer. Então faça. Porque isso é um benefício para a vida adulta do seu filho, para a formação cerebral, para coeficiente de inteligência, para o desenvolvimento cognitivo. Então, abuse disso e aproveite. Se você não tem essa capacidade de, não tenho rede de apoio, é difícil a minha vida, tente fazer com bom senso e minimiza. Porque a gente sabe que isso influencia. Sim, influencia muito. Então, você que ficou dando pirulito pra sua sobrinha, vamos contar, né, pra sua família antes dos 2 anos. Agora, quando você tiver... Padrinho tem função de estragar. Não, eu tenho brincando. Os meus afilhados e eu não estrago eles, não pode. A gente tem que ajudar. Né? Porque depois a gente vê na fase adulta, que aí agora eu vou falar dos nossos atendimentos, pelo menos assim, em urologia, o paciente diabético, obeso, hipertenso, né? E aí depois, são coisas assim que a gente não imagina, mas você vai ver como que foi a infância dele, né? Com chocolate o tempo inteiro,
enfim. A nossa infância. A nossa infância. Foi, a nossa certeza. infância. Pra gente, o tanto que é difícil hoje ficar sem doce. Sim. Eu tô na quaresma sem doce. Gente, é muito difícil. Não, e a gente conseguir, às vezes, permanecer numa atividade física de rotina constante. A gente não teve essa criação da importância da atividade física, do esporte na vida. A gente foi criado com pão, bisnaguinha, doce, todos os Leite com Toddy de açúcar. Leite com Toddy. Então, ou Nescau. Então a gente briga com a balança, né? A gente tem que se policiar. Então, pra nós, hoje em dia, é tudo mais difícil, né? Qualquer apertada que a gente dá errado, aí o colesterol já altera, a glicemia já fica na pré-diabetes. Então a gente sabe, né, todo esse malefício. Então a gente tem que tomar cuidado e orientar. Eu acho que a orientação, eu sempre falo, a orientação é sempre bem-vinda, é sempre válida. Essa é a nossa função como pediatra. Sim. Em casa, os pais, junto com a criança, a rede de apoio, tem que ver o que dá para fazer, né? Dentro do nosso cenário, o que a gente vai conseguir. A gente vai orientar da melhor maneira possível, né? Fazer as atualizações, ajudar nesse desenvolvimento. E a gente sabe que às vezes 10 minutos ali vai escapar, 15 minutos, e tem que minimizar, tá tudo bem, né? Vencer um dia de cada vez, né? Porque a gente sabe que é difícil, né? É muito lindo na teoria, mas na prática é muito complicado. E o que eu sempre falo também é que eles não conhecem o açúcar. Então, se você não oferecer até os 2 anos, depois, raramente eles querem. Se você não der, eles não vão aprender isso, né? Eles estão em formação. Então, assim, nós somos responsáveis por isso. Então, nós orientamos. Sim. Vai muito do hábito dos pais, né? Sim, do dia a dia dos pais. Tem em casa, né? De a criança conhecer ali em casa. A introdução alimentar é isso, né? Então, eu falo, vai começar a introdução alimentar de uma criança, você tem que ficar... Todo mundo muda ali a alimentação, né? Você não vai fazer a comida da criança, essa comida, mas a gente come hambúrguer todos os dias e pizza. Sim. Não dá. Quando chega com 1 ano, 1 ano e meio, ele vai falar, eu como aqui esse legume e você come hambúrguer. Eu também quero, né? Sim. É palatável, o cheiro, né? É tudo. Chama atenção. Então muda essa rotina toda, né? Pais com bons hábitos vão gerar filhos com bons hábitos. E essa consciência você tem que ter para você. Eu vou ter filho? Eu vou. Então eu tô disposto, né, a fazer tudo isso. Porque acho que quando você pensa assim, eu vou ter um filho, né? Você se tira do primeiro lugar da sua vida, porque vai chegar uma pessoa que vai ser o primeiro lugar em tudo. Então, você tem que estar muito disponível a fazer isso, né? Você passa a ser a sua segunda prioridade. A primeira vai ser seu filho. Sim. E se você não tem essa disponibilidade, não tenha, sabe? Não, eu gosto da minha vida do jeito que é, eu gosto de comer o que eu quero, do jeito que eu quero. Tá tudo bem, não tenha. Mas se coloque nesse lugar. Você tem que ter essa disponibilidade. Você vai virar um segundo plano na sua vida e tem uma outra pessoa que vai chegar em primeiro. E tudo é em função, né? Os colegas de vocês que já têm filho, pergunte. Tudo é em função desse filho. Então, você vai mudar. Eu vou fazer atividade física, eu vou ter uma melhor alimentação. Você quer ter longevidade. Você quer ter disposição para cuidar do seu filho, para poder brincar com ele. Você quer ver ele crescer. Você quer ver ele se formar. Você quer ser avô. Então, muda toda a sua prioridade na sua vida. Então, esse pensamento é uma construção, antes, né? Não é depois que tá ali acontecendo o caos, você fala, agora eu vou mudar. Não, você tem que planejar isso. Eu quero fazer isso pra minha vida, então vamos lá. Vamos até o fim. E uma pessoa vai ocupar esse primeiro lugar, com certeza. E muda a rotina do casal, né? Porque eu tô até lembrando daquele episódio que a gente recebeu o Jacinto e a Cris. Eles falaram exatamente isso. Eles estavam falando sobre como que é pra eles fazerem a atividade física deles. O que eles faziam, então? Mudou a rotina, eles não iam juntos pra academia. Então, um ia um horário, o outro podia ficar com as crianças. Sim. E aí, quando voltasse, o outro iria fazer. Então, realmente tem que estar preparado. Mas você sabe que você falou uma coisa que eu acho muito bonito isso. Porque você ter filho é exercer um papel de que você não é o centro mais do mundo. E eu acho que isso é bonito, você colocar uma pessoa em primeiro lugar. Então, tem que se preocupar com muita gente fala assim, né? nossa, mas filho dá trabalho, filho dá gasto, filho briga com o pai, filho abandona o pai. E ainda assim, é a melhor coisa do mundo, né? Então, assim, eu acho que é um exercício de você crescer tanto espiritualmente e você ver que o mundo não gira em torno de você, e isso é muito bonito. Sim. E eu acho que quando você vira avô, deve ser, assim, eu vejo meus pais, assim, parece que é a melhor coisa do mundo. Eu tenho muita vontade de ter filho ainda, não é a hora, mas logo, mas assim, a hora que você vê... A gente já vai conversar com a Maria Roberta. Os avós, assim, é muito bonito, porque você tá se colocando, assim... Você põe seus filhos e aí você põe seus netos, assim, na frente de tudo. É muito bonito, né? É o que eles falam, né? Que o avô é o pai doce, né? Você só fica com a parte boa, porque você não precisa educar. Quem vai educar são seus pais. Exato, mas é muito bonito isso. Se a criança tá comendo muito doce, é porque tá com verme?
Olha, não é tão errada essa pergunta. Quando a gente começa a ter essas alterações, né, de paladar, a gente pode pensar, sim, que pode ter alguma alteração. Lembrar que eles ficam lá dentro do intestino, usando todos os nutrientes e impedindo a absorção. Fome de coisa fácil de comer, né? E às vezes altera, né? Ah, comia super bem, para de comer. Então, assim, não é uma verdade absoluta, mas vale a pena a investigação. Tem que ver se não é só o hábito da família, né? E não atribui só ao verme. Sim. Mas vale a pena, sim, investigar.